Hoje nós vamos conversar sobre o que uma família enfrenta quando alguém recebe um diagnóstico difícil. Você já passou por isso? Já teve que receber a notícia de alguém que você ama muito estar com uma doença de difícil diagnóstico e tratamento, muitas vezes uma doença sem uma perspectiva de cura, mas que vai trazer a oportunidade do tratamento, do controle. Já passou por isso? Como é que foi? Hoje nós vamos pensar na importância do entorno desta pessoa. A gente pode pensar sempre, é claro, naquele que recebe o diagnóstico, mas não é sozinho que ele enfrenta esse desafio. E a família também precisa tanto de cuidado, quanto ser orientada sobre a melhor forma de colaborar para que os dias a partir desse diagnóstico sejam melhores. É uma conversa muito importante que a gente tem que ter hoje, porque muitas situações como essas provocam muito sofrimento em todas as pessoas envolvidas. Ninguém quer ver alguém que ama sofrendo. E hoje nós vamos pensar mais sobre esse tema, sempre com essa perspectiva de não fazer com que um diagnóstico, de que o sofrimento reduza a importância e o valor da vida. Aquela pessoa que tem uma doença, que enfrenta a partir daquele momento uma situação desafiadora, continua tendo todo o valor, merecendo toda a dignidade, o cuidado, o carinho, para que ela enfrente essa dificuldade. A vida dela não vale menos porque ela está sofrendo, porque está doendo. Isso não quer dizer que ela não deva ser cuidada, que a dor não deva ser amenizada. Então a gente vai pensar mais sobre essa situação enfrentada por tantas famílias. Desde já, você sabe o convite para que você participe também, caso você passe, tenha passado, queira complementar também a nossa conversa com a sua história, com a sua pergunta, 99801-1242, código de acesso 11. Aqui na nossa campanha permanente de valorização da vida, esse brado de amor à vida, viver é melhor, é o que a gente busca trazer para o coração e transformar isso em boas práticas. E a gente vai conversar sobre o assunto agora com um especialista que vai ajudar você também a pensar sobre isso diante das lutas que você enfrenta. Conosco o nosso convidado de hoje, Alexandre Bez. Doutor, seja bem-vindo ao Viver é Melhor. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Muito obrigada por estar aqui. Seja bem-vindo à nossa programação. Nosso convidado vai ajudar a gente a pensar hoje nesse momento que é tão difícil para todo mundo, para a família, para quem recebe diagnóstico, também para os profissionais de saúde, mas a gente já vai falar sobre isso. O doutor Alexandre é psicólogo, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, especialista em relacionamento pela Universidade de Miami e vai conversar com a gente sobre isso, doutor. Eu vou começar até por esse olhar diferente. Para o profissional de saúde, dar um diagnóstico também não é fácil, porque a gente fala, é o dia a dia do médico, ele já está acostumado com isso, já nem sofre mais. Um diagnóstico difícil é difícil para todo mundo, não é? Sim, bom, mais uma vez, obrigado pela presença, a todas as pessoas aqui que nos escutam, né, estendo a minha atenção e nos veem. Obrigado, viver é melhor, né? É difícil também, por mais que você passe com essa rotina diária, para um médico relatar para o paciente que ele está com alguma problemática, alguma sintomatologia séria, é muito problemático. E isso se faz mais problemático quando você conhece o histórico, não só fisiológico do paciente, mas o histórico mental desse paciente. Se ele é um paciente que ele tem uma tendência à ansiedade, se ele tem uma tendência à depressão, ou se ele já tem ambas patologias, são diferentes, né? Você até tem um transtorno misto de ansiedade e depressão, mas se você já tem alguma conotação mental instalada no seu aparelho mental que ainda não tinha sido revelada para você, né? Aquele momento. Isso pode servir como um estímulo externo e você pode desencadear alguma outra patologia, além da física, alguma outra patologia mental que você já tinha e estava num conteúdo mais latente e virou manifesto pelo pânico e pelo desespero que a pessoa vai se encontrar. Não só como a capacidade de disparar algo que já existia, mas como ser gatilho para que alguma comece, porque é muito comum que uma pessoa que receba um diagnóstico de uma doença, muitas vezes ainda incurável, com difícil prognóstico, que ela entre no estado de depressão, que ela passe por muitas questões diante da vida. E é um ponto de atenção também. Sim, porque você tem as depressões psicológicas, que não são as depressões enquanto condição clínica perenes. E a depressão psicológica, como ela é justamente desenvolvida por um estresse. Lembrando que o estresse sempre ele vem do meio externo para o meio interno. Então não existe estresse dentro de você. O estresse ele é sempre ocasionado
por alguma situação, por alguma adversidade externa, seja ela qual for, né? Uma dessa aí, realmente, você pode colocar a pessoa numa manifestação depressiva, numa ansiedade também muito depressiva, porque a pessoa quer sarar, então ela vai ficar muito afoita, ela vai ficar muito angustiada, né? Então ela vai ter outras sintomatologias, além dos sintomas já apresentados. Um tempo atrás, eu estava mexendo no Instagram e eu vi uma propaganda do Instituto de Psiquiatria da USP, fazendo a divulgação de um curso na USP, Universidade de São Paulo, voltado a profissionais de saúde. E o curso era sobre como dar más notícias para o paciente. Voltado a profissionais, eu fiquei pensando, o que um profissional de saúde olha, tanto na pessoa quanto na família, o que ele precisa observar para dar uma notícia difícil, doutor? O senhor falou sobre quadros anteriores, por exemplo, já conhecidos. E isso vai mudar o jeito de um médico, por exemplo, contar para a família sobre essa doença? Sim, não tenha sombra de dúvida nenhuma. É o tato. O médico vai ter que ter o tato, né? Muito mais do que o conhecimento dele. Ele vai ter que ter o tato para ver o background dessa família, se é um sintoma já geneticamente familiar, porque quando você tem uma condição genética, as doenças passam geneticamente também, né? Via DNA. Quando você tem uma doença genética, isso é mais complicado ainda, porque você já sabe, quer dizer, o paciente leigo, ou que não seja leigo, mas essa paciente já vai saber como é que é o histórico, porque algum parente apresentou a mesma patologia. Então aí se torna mais complicado ainda. É aí que vai entrar o tato desse médico, dessa médica, como falar. Se ele vai resolver falar de uma vez, ele sempre vai ter que ter esse tato, ou se ele vai introduzindo aos poucos. Aí é ele que vai fazer essa avaliação naquele momento. Olha, eu quero avaliar um pouco mais o seu caso, eu quero pedir um outro exame, mesmo ele já sabendo o que é, para a pessoa já ir se preparando. Então, se a pessoa é uma pessoa com muita estrutura emocional, de uma vez ele já pode trazer. Desde que a pessoa tenha estrutura emocional. Se a pessoa não tiver estrutura emocional, é muito complicado. Pessoas sugestivas são muito difíceis em ter essa receptação. Pessoa sugestiva é aquela que... É tipo aquela que você fala... Que lê a bula os efeitos colaterais do remédio e começa a sentir aquelas coisas. Ou a pessoa, você fala, nossa, espetei aqui no prego, por exemplo. A pessoa já acha que vai morrer de tétano. Então, assim, essa é uma pessoa sugestiva, que está muito ligado à questão da ansiedade. Né? Então, saber lidar, ter esse tato e avaliar naquele momento como dar notícia, ou ainda, se o médico entrar em dúvida, chamar algum outro parente, alguma outra pessoa próxima e perguntar o que a pessoa acha, acho que seria interessante também. É bom que a pessoa esteja acompanhada na hora de receber um diagnóstico? Não tem sombra de dúvida nenhuma. Porque naquele momento ela vai se sentir acolhida pelo marido, pela esposa, por algum parente, alguma coisa assim nesse sentido. O acolhimento emocional, ele é fantástico, né? Você tem ali melhoras profundas quando você tem pessoas que te dão mais carinho, que te dão mais apoio, é fundamental, né? Isso a gente vê muito mundialmente, sai até um pouco aqui, mas a questão da depressão, onde muitas pessoas acham que é frescura e não é. Então, já é provado que realmente a pessoa com depressão que tem um apoio é fantástico. Por isso que a gente indica um cachorrinho para quem tem depressão. Então, estar acompanhado sempre é muito importante. O afeto, alimentar as boas emoções. Sim, é muito importante, porque a pessoa vai ter mais força. Porque naquele momento, o que vai acontecer? Quando o cérebro recebe uma notícia dessa, tá? Você tem um caimento emocional. Você vai ter um baque. É como se estivesse andando na rua, você caísse e você machucasse alguma coisa sem você ter não tinha um aviso que tinha um buraco, alguma coisa assim nesse sentido. Quando você está com uma pessoa do lado e você está para ir para o médico e tem algum diagnóstico, a pessoa, o paciente, a paciente, irão se sentir extremamente ali protegidos e amparados, né? Por isso que a habilidade do médico é essencial. Muitas pessoas que recebem o diagnóstico de uma doença difícil não querem contar para a família. Já vi isso acontecendo até em situações próximas. Não quer fazer com que os filhos sofram, não quer contar para a mãe ou para o pai, porque às vezes são idosos. O que o senhor recomenda nesse sentido?
É melhor compartilhar um diagnóstico, tentar poupar o sofrimento da família? Não vai aumentar o sofrimento dessa pessoa que vai ter que passar por tudo sozinha ainda? Como é que o senhor respeita esse desejo? Como é que é essa Olha, situação? uma coisa que eu, ao longo da minha carreira toda, eu sempre tomei como hábito, o paciente sempre tem razão. A paciente sempre tem razão, né? É a vida do paciente, é a vida da paciente. Algumas pessoas entendem que seria melhor contar. Outras, por algum motivo... Que ninguém tem Exato, conhecimento pleno? exato. Entendem que naquele momento talvez não seja O melhor a fazer. o melhor a fazer, exatamente. Então, eu acho que tem que sim, tem que respeitar a vontade do paciente e da paciente. Agora, se é um quadro evolutivo, aí vai caber a esse paciente contar para que também não provoque traumas ou frustrações nos parentes e principalmente isso não se estenda numa questão de um transtorno de estresse pós-traumático lá no futuro. Sim. Então, sei lá, meu pai teve isso, mas cada vez que essa pessoa escutar que o pai de alguém teve aquilo, que é igual que o pai dele teve, ele vai manifestar um transtorno de ansiedade na vertente de transtorno de estresse pós-traumático. Então, se a pessoa achar que não é melhor contar, a gente tem que respeitar. É o desejo dela, né? Agora, se for um quadro evolutivo e precisa de uma intervenção cirúrgica, precisa de alguma coisa mais específica ou um outro tratamento qualquer, Vai caberá... precisar que alguém da família em Exato. algum momento acompanhe. Sim, né? mas caberá ao médico instruir esse paciente, para que possa, pelo menos aos poucos, contar. Agora, tem que ver o porquê que ela não quer contar. Né? Se é uma questão dela pessoal, se é uma questão de proteção, ou se ela acredita, ou se já foi passado para ela que ela vai melhorar. Então, tudo isso, todas essas variáveis, elas precisam ser levadas e entrar em jogo. E isso é importante porque, o senhor falando, a pessoa pode ter um estresse pós-traumático, ou até mesmo, quando se trata de uma doença que em algum momento o desfecho será o falecimento dessa pessoa, e ela fala, nossa, mas por que minha mãe não me contou? Eu não consegui... É um processo difícil para o paciente e a família também vai passar por um processo. Muitas vezes é um luto antecipado que já começa a ser vivido, a necessidade de acompanhamento psicológico. É um período delicado, esse momento entre o diagnóstico difícil até você saber como é que vai ser e o tempo que vem depois dele? Extremamente, não só complicado, muito complexo e muito profundo. Para esses casos mais complexos, a orientação que eu daria é que essa pessoa possa aproveitar o seu parente, a sua parente, que vai fazer uma viagem curta, ou se tiver condição, que vai fazer uma viagem mais longa, para que momentos maiores possam ser ali realizados e nutridos emocionalmente, tanto para um lado quanto para o outro, para que realmente possa ver ali, naquele espaço de tempo, um número maior de lembranças e memórias. A vida além da doença. Exato, exatamente isso. Para que realmente a pessoa possa ali aproveitar a vida naquele momento, sem você ter que pensar. Porque o grande problema das doenças, das patologias, não são só as questões patológicas, são as questões que vêm na mente dessa patologia. E aí o sofrimento é maior, porque às vezes você tem alguma coisa que você não tem uma manifestação, você tem um problema, você está tratando, tudo bem. Mas o emocional, ele sempre reage diferente. Então, é esse emocional também que a gente tem que prestar atenção. Por quê? Porque o corpo humano, ele tem defesas contra as doenças. O que a depressão faz? Ela mina essas defesas, tá? Se você está com o emocional muito equilibrado, se você está com o emocional muito alinhado, você vai ter mais condições de enfrentar essas doenças fisiológicas a partir do seu próprio físico. Então, por isso que a depressão é uma doença que mata, porque ela liquida com as suas defesas e ela vai te matar de um jeito ou de outro. Num diagnóstico de uma doença mais complicada e que pode ser mais complicada ainda, você pode desenvolver uma depressão exógena, que é a depressão que vem de fora para dentro, diferentemente da que vem de dentro para fora, que é a endógena. E essa depressão exógena, ela vai
como se você tivesse uma luta de boxe, e ela vai minando a sua linha de cintura. Então, ela dá mais poder para que o seu aparelho imunológico fique mais sensível e mais fragilizado. Um aparelho imunológico forte, ele começa não só de boa alimentação, de bom sono, de boas atividades físicas, mas também, principalmente, através de uma boa saúde mental. Então, se você tiver tudo isso e mais o apoio da família, a probabilidade de você vencer essa doença é muito maior do que você não ter tudo isso. E você pode até provocar uma alteração no seu diagnóstico positiva em função de tudo isso. Então, dessa soma de fatores exato, protetores e sim, fortalecedores. E aí você, de acordo com o aparato de proteção, de carinho, de acolhimento familiar, ou até conjugal que você vai ter, que é essencial, você vence aquela depressão instantânea que vai se dar por causa da doença, e você vai estar mais fisiologicamente preparado para enfrentar aquela doença. Pois não. Desculpa. Então, isso é muito importante para que a pessoa tenha uma outra linha de perspectiva de sobrevivência. Ela vai se sentir mais útil, sendo amada, e ela mesma vai querer lutar mais ainda com aquele problema. Porque o problema das doenças complicadas, fisiologicamente falando, é a debilitação mental que vem. E vem mesmo. Vem. Né? A pessoa se sente ruim, se sente mal, nossa, o que eu fiz, o que eu não fiz, será que eu mereço isso, mereço aquilo? Então, enfrentar tudo isso com apoio familiar e com uma união e vivendo além da doença é fantástico. A gente vê cada vez mais áreas e especialidades da saúde trazendo cuidado com a espiritualidade do paciente. E especialmente quando a gente fala sobre receber um diagnóstico difícil e esse processo, é fundamental que as questões da espiritualidade sejam abordadas independentemente da tradição religiosa. Sim. O senhor percebe isso também? É uma base de fortalecimento, de ajuda? E são questões que vão aparecer inevitavelmente. Você falou, eu mereço, não mereço. Uhum. Há muitas vezes, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Isso. É um momento em que fortalecer também a visão da pessoa sobre a vida e sobre o que ela acredita como sagrado, perspectiva de vida, fortalecer a espiritualidade também vai ser importante? Não tenho dúvida alguma disso. Nenhuma. Eu acho que com a espiritualidade já é difícil. Sem, então, fica impossível. Então, é muito importante que você tenha uma espiritualidade e tenha uma fé, seja lá qual for. Uhum. Né? E às vezes, olha, eu tenho uma carreira de consultório longa, mas eu tive muitos casos que a cura veio realmente da espiritualidade. Já vi isso muitas vezes, com muitas pessoas. Então, se você tiver uma fé e você praticar essa espiritualidade, a chance de você realmente melhorar é muito grande, né? É muito grande. Claro que não todo mundo consegue isso, infelizmente, mas eu acho que sim, você tem que praticar a fé, você tem que ter uma espiritualidade. Eu não tenho sombra de dúvida disso nenhuma. Para concluir a conversa, eu queria trazer aqui um olhar para uma faixa etária que muitas vezes vê tudo acontecendo, mas não é informada da forma correta, que são as crianças. Uhum. Elas veem as pessoas da família adoecendo, elas observam as dinâmicas mudando, às vezes é um próprio irmão que fica doente. Uhum. A gente deve contar para as crianças? Qualquer informação que seja passada para as crianças, independente da informação que for, sempre tem que ser passada na linguagem que a criança vai entender. Não adianta você querer falar uma palavra difícil ou rodear. Então, explicar de uma maneira que a criança possa entender, até para tranquilizar a criança, porque se for uma coisa legal, ela vai perceber a movimentação. As crianças são muito, né, perceptivas. Então, ela vai perceber que tem alguma coisa diferente. Lidar com tudo isso é essencial para que a criança possa entender que alguma coisa não está legal, mas dentro do entendimento dela, porque um papo que você vai ter com uma criança de 2 anos e meio, 3, é diferente de uma criança de 5 anos e meio a 6. É bem diferente. Diferente de uma criança de 9, 10. Também. Então, falar na linguagem em relação ao período cronológico que essa criança está. Eu acho que isso é fenomenal. Não mentir. De jeito nenhum. Não. Fingir que nada está acontecendo, porque ela vai se sentir enganada.
vai se sentir desrespeitada, inclusive, porque ela não conseguiu fazer parte daquilo. Sim, e psicologicamente falando, você vai quebrar a confiança da criança. Ela vai se quebrar com ela mesma e aí o que acontece? Essa quebra de confiança, ela começa a ser no futuro, ela entra num processo que a gente chama de ações transferenciais, aonde o que ela vai fazer? Qualquer situação que acontecer, ela vai fazer uma transferência daquilo que aconteceu com ela lá atrás. Ela vai lembrar e ela vai transferir. Nossa, mas eu não vou confiar na pessoa porque me mentiu lá atrás. Então isso é muito complicado, porque inclusive até para bases matrimoniais, conjugais sólidas, essa mentira, ou se a gente quiser chamar de omissão, talvez, entre aspas, uma omissão pelo menos momentaneamente necessária, talvez às vezes não precisa falar nesse dia, mas tem que falar em outro dia qualquer, mas se for uma mentira mesmo, sustentada até o final, é mais complicada. Se for uma omissão temporariamente necessária, aí dá para se contornar e aí a criança entendeu por que estava acontecendo todo aquele momento, naquele momento, aquele movimento. Então aí é diferente. Agora, se você realmente mentir, a criança vai se sentir realmente muito invadida do ponto de vista da confiança e você vai quebrar o aparelho de confiança mental dela e esse sistema psicológico vai ser um sistema muito difícil de ser recuperado no futuro. As crianças também sentem. Não Também tem têm emoções, sentimentos, sim. enfrentam as alegrias e as tristezas da vida. A gente fala, mas tão pequenos, mas elas precisam ser cuidadas, não podem ser ignoradas nesse caminho. E aí a gente vê a importância da família toda se unir. É um momento em que realmente de um ajudar o outro, é claro que vai falar, de repente os problemas vão sumir, as brigas vão desaparecer, não é isso. Mas se há um motivo para tentar superar, é esse. É o diagnóstico difícil, é lidar com a vida e as questões complicadas que aparecem junto com ela. E a gente agradece ao nosso convidado, Dr. Alexander Bez, psicólogo, por trazer para a gente esse olhar e esse cuidado que a gente tem que ter. Seja sempre bem-vindo à nossa programação. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado. Um abraço a você, pessoal que do Viva Melhor, toda a produção, todo o pessoal aqui da LBV. Obrigado. Nós agradecemos ao nosso convidado, o psicólogo Alexander Bez, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, especialista em relacionamento pela Universidade de Miami, escritor, trazendo para a gente aqui essa experiência no contato, no dia a dia com as pessoas, também no estudo, para que a gente consiga lidar com situações do cotidiano, que ninguém quer enfrentar. Ninguém aqui deseja, eu quero receber um diagnóstico difícil, porque eu já sei como fazer. Não é nada disso. Mas é que pode ser que aconteça. A gente vive cada vez mais e nós estamos convivendo com tantas pessoas, é muito difícil que a gente não passe por isso. Então não adianta a gente falar assim, não quero nem pensar sobre isso. A gente pode até escolher não pensar, mas isso não vai evitar que a situação aconteça. Então a gente precisa ter essa disposição de olhar para a vida e cuidar dela da melhor forma.